Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já sabe, né? Deixe seu like e se inscreva no canal. Ok, vamos direto ao que interessa. Essa pergunta que está na tela, ela basicamente define os próximos 2 anos para toda a indústria de tecnologia. E olha, o que a gente está vendo não é uma evolução gradual, não. É um verdadeiro teste de estresse em escala global e tudo isso impulsionado por uma única tecnologia. E o que está causando todo esse estresse é a velocidade assim absurda com que as empresas estão adotando IA. A previsão do Gartner para 2026, por exemplo, dá para resumir toda ela nesse número aqui. É isso aí. O ponto-chave aqui, pessoal, é a velocidade. Não é uma adoção lenta, gradual. A gente está falando de uma implantação massiva de sistemas autônomos que vão interagir, negociar, tomar decisões, tudo em velocidade de máquina. E o pior, tudo isso rodando em cima de uma infraestrutura que simplesmente não foi feita para aguentar esse tronco. E onde é que esse sistema começa a quebrar? Bom, a primeira rachadura aparece bem na base, na camada mais fundamental de todas, o mundo físico. É ele que sustenta todo o nosso universo digital. Olha, essa imagem aqui ilustra o problema de um jeito perfeito. De um lado, a gente tem a IA que evolui em ciclos de semanas. Sério, toda hora tem modelo novo, framework novo, técnica nova. Do outro lado, a gente tem a infraestrutura física, tipo a rede elétrica, que evolui em ciclos de décadas. Essa diferença de ritmo, essa incompatibilidade de velocidade, é a raiz de todo o risco sistêmico que a gente está discutindo. E a demanda por energia já explodiu. Só nesse ano foram anunciados 600 bilhões de dólares em novas atividades de data centers hyperscale. Pessoal, isso não é só crescimento, é uma reorganização completa da demanda de energia no mundo todo e acontecendo em tempo recorde. E se a gente olha para a cadeia de suprimentos, essa mudança fica muito clara. O gargalo não é mais o hardware de TI lá dentro do data center, sabe? Servidores, roteadores, não. O gargalo agora está do lado de fora, lá na subestação de energia. A principal fraqueza hoje é a falta de capacidade na rede elétrica e os prazos, que são de anos para conseguir equipamentos pesados como transformadores. Ok, vamos subir um nível na pilha. Se a base física já está sofrendo essa pressão toda, imaginem as arquiteturas digitais que foram construídas em cima dela. Elas estão ainda mais despreparadas. A mentalidade sobre proteção de dados mudou completamente. A conversa não é mais sobre fazer backup dos arquivos. Agora é sobre resiliência cibernética. A pergunta que realmente importa, a que define a estratégia é: qual é o mínimo que a empresa precisa para operar e quão rápido a gente consegue restaurar isso quando algo der errado? Porque não é mais uma questão de se vai dar errado, é uma questão de quando. Pensem bem, no mundo cheio de agentes autônomos e ambientes híbridos, a identidade virou o novo perímetro, a principal superfície de ataque. Se os sistemas de identidade caem, a recuperação pode se tornar impossível, mesmo que os dados e as aplicações estejam lá intactos. Proteger os sistemas de acesso, os diretórios, isso virou infraestrutura crítica, tão importante quanto o resto. E aí, quando a gente junta essas duas fraturas, a física e a digital, o que acontece não é um probleminha isolado. O resultado é o que a gente chama de falha sistêmica em cascata. E os riscos aqui são complexos, multidimensionais. Uma falha num único setor, tipo telecomunicações, pode começar uma reação em cadeia, que afeta o mercado financeiro, a rede elétrica, a saúde, até a defesa. Os sistemas hoje estão mais conectados do que nunca, e os agentes de IA funcionam como um amplificador para essa dependência toda. Para deixar isso bem concreto, vamos ver um exemplo simples. Imagina um agente de preços que vê o estoque baixo e, claro, sobe os preços. Aí um agente de inventário vê os preços altos e pensa: a demanda vai cair, então ele compra menos. O que acontece? O primeiro agente vê o estoque ainda mais baixo e sobe os preços de novo. Esse ciclo se repete e o que era uma escassez artificial acaba virando uma escassez real. Ou seja, dois agentes, cada um tentando otimizar o seu pedacinho, acabam criando uma catástrofe global. E é exatamente essa a definição formal da ameaça. A característica principal é a propagação. O erro não fica contido. Ele se multiplica por todo o ecossistema de agentes em velocidade de máquina e muitas vezes de forma silenciosa, até que o colapso se torna inevitável. Então, diante de um problema dessa magnitude, um problema sistêmico, a resposta não pode ser uma ferramentazinha qualquer. A resposta tem que ser uma disciplina de arquitetura, algo pensado, deliberado.
A pergunta que a gente precisa fazer não é qual ferramenta eu compro. A pergunta certa é como é a arquitetura de um sistema que seja resiliente nesse novo mundo de agentes de IA. E a solução passa por alguns princípios fundamentais. A gente precisa de portões rígidos, onde um humano tem que aprovar ações críticas. Precisa de limites de raio de explosão, para conter as falhas. Diversidade de modelos, para não ter um pensamento único. Testes de estresse que simulem exatamente falhas de agentes. E, o mais importante, modos de degradação segura, para que os sistemas, quando falharem, voltem para um estado seguro e não continuem otimizando a caminho do desastre. O controle mais básico e fundamental de todos é o kill switch, o botão de desligar. Ele tem que ser pensado como um disjuntor, rápido, fácil de achar e testável. E o ponto crítico é, ele precisa estar fora do controle do próprio agente. Um agente não pode, de jeito nenhum, ter a capacidade de desligar o seu próprio botão de emergência. Da mesma forma, o limite de raio de explosão é sobre conter o dano. Nenhum agente, em hipótese alguma, deveria ter poder de administrador global por padrão. A gente precisa de ambientes segmentados, limites de requisições, permissões bem definidas. Tudo isso para garantir que a falha de um agente seja só um incidente localizado e não uma catástrofe sistêmica. E falando em colocar a mão na massa e sair da teoria, eu tenho um recado rápido para quem quer subir de nível. Eu acabei de lançar o meu novo e-book Arquitetura de Sistemas Inteligentes. E olha, isso aqui não é só um guia de código, é um mapa para parar de fazer scripts isolados e começar a construir ecossistemas de IA de verdade, integrados, seguros e que escalam. E claro, para a comunidade aqui do canal, eu preparei uma condição especialíssima, 20% de desconto. Para garantir o seu, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela ou clicar no link aqui na descrição. E não esqueça de usar o código de desconto que está no vídeo para ativar a oferta, beleza? É um material perfeito para quem quer deixar de ser um operador de gargalos e se tornar o arquiteto que o mercado de 2026 vai exigir. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão final. O plano de resposta a incidentes de uma empresa, ele foi projetado para velocidade humana ou para velocidade de máquina? Pensem nisso. Em um mundo onde as falhas acontecem na velocidade da luz, a resposta também tem que ser nessa escala. Se preparar para essa nova era de agentes de IA significa redesenhar não só a tecnologia, mas também os processos e a governança. Bom, é isso. Se essa análise te ajudou de alguma forma, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima. Obrigado por assistir, até a próxima.